Regra 3. No que se respeita aos objetos considerados, há que procurar não o que os outros pensaram ou o que nós próprios suspeitamos, mas aquilo de que podemos ter uma intuição clara e evidente, ou que podemos deduzir com certeza, de nenhum outro modo se adquire a ciência. Devem ler-se os livros dos antigos, pois é uma grande vantagem podermos aproveitar os trabalhos de tão elevado número de homens, quer para conhecer as descobertas já feitas no passado com êxito, quer também para nos informarmos do que ainda falta descobrir em todas as disciplinas. Há, contudo, um grande perigo de se contraírem, talvez, algumas manchas do erro na leitura demasiado atenta desses livros. Manchas que a nós se agarram, seja quais forem as nossas resistências e precauções. Com efeito, os escritores costumam ter um espírito tal que, todas as vezes que se embrenham por uma credulidade irrefletida na crítica de uma opinião controversa, se esforçam sempre por nos atrair mediante os mais sutis argumentos. Pelo contrário, sempre que tiveram a felicidade de encontrar algo certo e evidente, nunca o expõem senão com rodeios, receando aparentemente diminuir pela simplicidade das razões o mérito na invenção, porque nos invejam a verdade às claras. Ainda que todos fossem de boa índole e francos, impedindo-nos de tomar coisas duvidosas por verdadeiras, expondo-nos tudo de boa fé, porque dificilmente um afirma algo cujo contrário não seja proposto por outro, nunca sabemos em qual deles acreditar. E não valeria de nada contar os votos para aderir à opinião partilhada por mais autores, porque se trata de uma questão difícil. É mais credível que a sua verdade tenha sido descoberta por um reduzido número do que por muitos. Mesmo se todos estivessem de acordo, o seu ensino não bastaria. Nunca nos tornaremos matemáticos, por exemplo, embora saibamos de cor todas as demonstrações feitas pelos outros. Se, como o espírito, não formos capazes de resolver todo e qualquer problema. Nem nos tornaremos filósofos se, tendo lido todos os raciocínios de Platão e Aristóteles, não pudermos formar um juízo sólido sobre quanto nos é proposto. Com efeito, daríamos a impressão de termos aprendido não as ciências, mas as histórias. Além disso, somos admoestados a não misturar absolutamente nenhuma conjectura com os nossos juízos sobre a verdade das coisas. Essa advertência não é de somenos importância, pois a melhor razão pela qual não se encontra ainda na filosofia vulgar nada de tão evidente e tão certo que não possa questionar-se, é que, primeiramente, os estudiosos, não contentes com reconhecer as coisas claras e certas, ousaram defender coisas obscuras e desconhecidas, que só por conjecturas prováveis alcançavam. Depois, pouco a pouco, eles próprios lhe deram crédito total e confundiram-nas indistintivamente com as coisas verdadeiras e evidentes, sem poderem tirar nenhuma conclusão que não parecesse depender de alguma proposição semelhante e que, por conseguinte, não fosse incerta. A fim de não cairmos ulteriormente no mesmo erro, vamos aqui passar em revista todos os atos do nosso entendimento, que nos permitem chegar ao conhecimento das coisas, sem nenhum receio de engano. Admitem-se apenas dois, a saber, a intuição e a dedução. Por intuição, entendo não a convicção flutuante fornecida pelos sentidos ou o juízo enganador de uma imaginação de composições inadequadas, mas o conceito da mente, pura e atenta, tão fácil e distinto que nenhuma dúvida nos fica acerca do
que compreendemos. Ou então, o que é a mesma coisa, o conceito da mente pura e atenta, sem dúvida possível, que nasce apenas da luz da razão e que, por ser mais simples, é ainda mais certo do que a dedução, se bem que esta última não possa ser mal feita pelo homem, como acima observamos. Assim, cada qual pode ver pela intuição intelectual que existe que pensa que um triângulo é delimitado apenas por 3 linhas, que a esfera o é apenas por uma superfície e outras coisas semelhantes são muito mais numerosas do que a maioria observa, porque não se dignam aplicar a mente a coisas tão fáceis. Quanto ao mais, faço aqui uma advertência geral. Não vá, talvez, surpreender-se com o novo uso da palavra intuição e de que outras que igualmente serei forçado a desviar da sua significação vulgar. Não penso sequer no modo como cada expressão foi, nestes últimos tempos, usada nas escolas, porque seria dificílimo servir-me dos mesmos termos e exprimir ideias totalmente diversas, mas vou ater-me unicamente ao significado de cada palavra em latim para a falta de termos próprios, transfira para a minha ideia os que me parecem mais adequados. Ora, esta evidência e esta certeza da intuição não são apenas exigidos para simples enunciações, mas também para quaisquer raciocínios, seja, por exemplo, esta consequência 2 e 2 é igual a 3 mais 1, é preciso ver intuitivamente não só que 2 e 2 são 4, e que 3 e 1 são igualmente 4, mas além disso, que essas duas proposições se conclui necessariamente aquela terceira. Poderá agora perguntar-se por que é que a intuição juntamos um outro modo de conhecimento, que se realiza por dedução. Por ela entendemos o que se conclui necessariamente de outras coisas conhecidas com certeza. Foi imperioso proceder assim, porque a maior parte das coisas são conhecidas com certeza, embora não sejam em si evidentes, contanto que sejam deduzidas de princípios verdadeiros e já conhecidos por um movimento contínuo e ininterrupto do pensamento, que intui nitidamente cada coisa em particular. Eis o único modo de sabermos que o último elo de uma cadeia está ligado ao primeiro, mesmo que não aprendamos intuitivamente num só mesmo olhar o conjunto dos elos intermédios, de que depende a ligação. Basta que os tenhamos examinados sucessivamente e que nos lembremos que, do primeiro ao último, cada um deles está ligado aos seus vizinhos imediatos. Distinguimos, portanto, aqui a intuição intelectual da dedução certa pelo fato de que nesta se concebe uma espécie de movimento ou sucessão e na outra não. Além disso, para a dedução não é necessário, como para a intuição, uma evidência atual, mas é antes a memória que, de certo modo, vai buscar a sua certeza. Pelo que se pode dizer que essas proposições que se concluem imediatamente a partir dos primeiros princípios são conhecidas de um ponto de vista diferente, ora por intuição, ora por dedução, mas que os primeiros princípios se conhecem somente por intuição e que, pelo contrário, as conclusões distantes só podem ser por dedução. Eis que as duas vias mais seguras para chegar à ciência ao lado do espírito não se devem admitir mais e todas as outras devem ser rejeitadas, como suspeitas e passíveis de erro, o que, apesar de tudo, não nos impede de acreditar que aquilo foi objeto da revelação divina. É mais certo do que qualquer outro conhecimento. Com efeito, a fé, por visar coisas obscuras, não é um ato de espírito, mas de vontade. E se tem fundamentos no entendimento, poderão e deverão todos eles ser descobertos por uma ou outra das vias já identificadas, como talvez um dia demonstraremos mais amplamente.